Tem um comentário que eu li uma vez, foi num canal das gringas, eu acho que deve ter sido o canal do Economic Invincibility, que eu até comentei esse comentário num hangout com o Fox, que é basicamente um exercício sobre o que é o casamento atualmente. Pro homem comum, pro homem que assim, ele é no máximo nota 6 para baixo. E basicamente, o cara no comentário ele falou que o homem comum, assim, no máximo nota 6 atual, o casamento para ele é uma cucagem automática. E a mídia, a cultura atual, ela defende isso. Vamos lá. Ele colocou no comentário dele ali no exercício dizendo que como as mulheres assim, elas estão tudo querendo se casar ali dos 30 até os 35, entendeu? Tudo quando passou já dos 20, né? Muito raramente tu encontra uma aí que tá entre os 25 e os 30 que querem casar. E geralmente elas têm consciência que elas são jovens, então elas estão em modo golpe do baú. O cara tem que ser bem abonado para conseguir convencer ela a casar. E a gente já sabe a consequência disso, né? A bombinha relógio do divórcio rolando depois. Mas esse negócio de casar entre os 25 e 30, isso é coisa da geração X. Já passou. Geração Y é a mulherada toda depois dos 30, tem até umas loucas aí de 35 dizendo que querem ter filhos. Mas enfim, voltando pro comentário. Aí o cara falou assim no exercício ali que ele fez no comentário, dizendo, quer dizer, todo homem que vai se casar atualmente, homem mediano, moderno, ele tem como a recompensa dele, né, o prêmio dele na sociedade por ser um cara responsável é o quê? É uma mulher com mais de 30 que já tem no histórico dela, sei lá, 20, 30 ou mais caras no histórico dela. Então, automaticamente, para todas as definições, o cara é um cuck. É um cuck, ele foi cuqueado por todos aqueles outros caras que apareceram antes e não pagaram o preço total pelo acesso a essa mulher. Quer dizer, ele está pagando o preço total, o preço completo pro acesso a essa mulher, só que sendo que teve um monte que já abocanhou um pouquinho antes. É basicamente a ideia assim de o cara ir numa concessionária, comprar um carro zero e o carro tá lá com 20 mil quilômetros, assim, já lá no de quilometragem já rodada, entendeu? Ué, que coisa é essa? E tudo bem, pode ter algumas situações que o cara vai encontrar uma mulher que teve, sei lá, vamos lá, uma conservadora, assim, uma mais recatada que teve uns 10 caras no histórico dela. Basicamente aquela mulher que praticamente só teve namorados, né? Ainda assim, teve 10 antes, entendeu? E talvez até ela, por comparação, que é basicamente como é que funciona a autoestima feminina. A mulher é bem competitiva entre as mulheres, né? Basicamente a autoestima delas, o ego delas se alimenta de ficar rebaixando as outras, entendeu? Por isso que muitas vezes tu vê umas mulheres assim, mais conservadias, assim, falando das outras. Assim, eu não sou que nem aquela outra lá. Então, novamente, da mesma forma que aquela que tá entre os 25 e 30, a que tem uns 10 caras no histórico dela, vai querer um preço maior, vai querer um lucro maior no casamento, certo? Vai entrar em modo golpe do baú também. Mas, no geral, se for pegar pro cara comum ali que tá se casando com uma guria entre os 30 e 35, pode ter certeza, cara. Tem no mínimo uns 20 caras no histórico antes. Se a guria é mais soltinha, mais de festa, vixe, fez universidade assim, enquanto tava solteira, coloca uns 30, 40 caras ali no histórico. Então não tem jeito, o cara é cucão. O cara automaticamente, ele é cucão. E isso, se não tiver, a mulher ainda não tiver no círculo de conhecidos, de amigos dela, com quem ainda faz contato, alguns desses caras com quem ela se relacionou. Até a comparação que o cara fez no comentário era o seguinte: o cara tá se casando com a guria e na festa, na cerimônia de casamento, entre os convidados, tem algum ex da guria, tá ligado? Talvez até um ex de relacionamento casual que o homem nem sabe. Então me diz aí, vale a pena essa recompensa? O cara pagar um preço completo por um carro usado que já tá até com um chassi meio arrebentado? Basicamente o casamento para o homem moderno, mediano, hoje em dia é basicamente o seguinte: imagina que tu chega num restaurante, a placa não tá dizendo se é à la carte, se é buffet nem nada, ele só tá dizendo ali, ó, almoço 25 pila. Não tá barato, entendeu? Só que daí tu chega lá, tu se senta na mesa, tu olha, não tem buffet, não tem cardápio em lugar nenhum. O garçom simplesmente vem, coloca um prato na tua mesa, um prato que assim, pelo menos metade da comida já. E aliás, eu não tô defendendo aqui que o homem tem que sair caçando
a unicórniozinha, né? Tentando achar a Maria exceção, que tá novinha, achando que tá seguro. Porque veja bem, o cara não tá seguro. Tu tem que entender que tem toda uma esfera política e legal dando uma sequência de incentivos negativos para a mulher sacrificar o relacionamento, sacrificar o homem. E não só isso, a cultura atual é uma cultura que promove a promiscuidade, ao ponto de até algumas pessoas famosas falar que a mulher tem que ter o direito de trair. Então, pro pessoal que pensa que vai caçar a Maria exceção, casar com uma novinha e acha que vai estar safo, lembrem do seguinte: teve um vídeo do Turtling Monkey, que até hoje eu não lembro qual que é o título do vídeo, no qual ele falou a respeito desse pessoal da Manosphere que diz que não, se tu casar com uma guria ali no máximo 20 anos, assim, um pouquinho acima dos 20, que era tua namorada no ensino médio, que era virgem, ou teve só um ou dois namorados antes, tu tá salvo. E daí o Turtling Monkey desossou essa ideia no vídeo dele, e no final ele falou o seguinte: olha, o pessoal que tá assistindo o vídeo aqui, quantos de vocês casaram com uma guria nessa situação e também não passaram por um divórcio ou por uma traição? E a seção de comentários era uma sequência, cara. Era uma sequência só de história de terror. Então, não é uma questão de micro. Tu não vai só resolver assim no nível individual e achar que tá salvo. O problema é macro, cara. O problema é social. O problema é coletivo. E para problemas coletivos, soluções individuais não são o suficiente. Tem que tratar do coletivo, tem que tratar da política, tem que tratar da esfera legal e tem que tratar da cultura e da sociedade. E pro pessoal que vier dizer que mas Raccoon, tu tá sendo hipócrita porque tu tá falando que o homem pode ter várias parceiras, o homem pode ser promíscuo, mas a mulher não pode, isso é hipocrisia, isso tá errado, isso é desigualdade. Ora, em algum momento aqui no canal eu defendi a igualdade. O detalhe é o seguinte: o detalhe é que o homem se relaciona, e vamos dizer assim, entre aspas, ele ama de uma forma totalmente diferente da mulher. O que eu falei a respeito do casamento? O casamento para o homem é sacrifício, para a mulher é benefício. Já vê aí a diferença na dinâmica. E a questão é a seguinte: a mulher com vários parceiros sexuais com histórico de promiscuidade, isso afeta ela negativamente, ela perde a capacidade dela de desenvolver vínculo com um único homem e de ser fiel, entendeu? Se ela já tem um histórico de promiscuidade ali, para ativar o negócio a qualquer momento é 2 toques. Sem contar a quantidade de pesquisa que mostra que essas mulheres elas ficam tóxicas, elas ficam com uns problemas emocionais. Elas se tornam, não diria assim nem bipolar nem nada disso, mas elas têm uma grande incidência assim, de ser mulheres que têm problema de depressão, quando elas ficam muito tempo solteiras, assim, depois de uma promiscuidade absurda. Em consequência, em contrapartida, se tu for ver assim o lado masculino, horas, o cara que tem um histórico maior de parceiras, o cara se torna mais seguro, o cara se torna mais confiante, e isso é uma coisa que atrai a mulher, isso é uma coisa que mantém o relacionamento com ela. Resumindo, isso é uma coisa que não beneficia só o homem, beneficia tanto o homem quanto a mulher. E para quem vier dizer que não, mas daí isso vai fazer com que o homem também queira trair, queira abandonar o relacionamento, não necessariamente, isso está errado. Porque, como eu já disse na minha premissa, quem investe no relacionamento é o homem. Quem só recebe no relacionamento é a mulher. Então, o fato do cara ter um histórico maior de parceiras anterior, ou um histórico de promiscuidade, isso não muda nada na hora que ele está tendo um relacionamento. Muda pro lado bom, que ele se torna mais seguro, mais confiante, e é mais fácil dele de lidar com a mulher e lidar com o relacionamento. Ela se sente mais segura por causa disso e ela também se beneficia disso. Só que o homem ele não sai traindo a troco de nada ou chuta o balde do relacionamento porque é ele que está investindo no relacionamento. Veja bem, eu até falei o histórico dos caras assim que ficam com a mulher o resto da vida, sendo que o benefício maior deles foi só durante no máximo 10, 15 anos quando a mulher era jovem. Só que depois o cara fica cuidando. Tanto que a gente tem como exemplo aquelas histórias de homens que estão nos seus 50, 60 anos, estão casados até hoje, têm amantes. Eles terminam com a mulher, eles abandonam a mulher. Horas, muitas vezes a mulher já chegou na menopausa, não transa com o marido sei lá quanto tempo faz, meses, se não anos, só que o cara ainda ama a mulher, o cara ainda gosta da mulher. Ele continua com ela e continua cuidando dela.
tem as amantes ali e tudo mais, mas só para pegar uma outra necessidade dele. Veja bem, o homem quando ele trai, não necessariamente quer dizer que ele não ama a parceira dele. Ele continua até gostando da parceira e continua com a mulher dele, continua cuidando dela, mas trai. A mulher quando trai já é outra coisa. Quando ela trai, ela está abandonando o barco, ela já está investindo emocionalmente em outro homem e está querendo cair fora. Compreende? Essa é a diferença. O homem, ele investe no relacionamento. A mulher, ela recebe no relacionamento. Tanto que até pro pessoal que já leu aquele livro da Esther Vilar, O Homem Manipulado, livro da década de 60, todo cara que é Red Pill tem que pegar e tem que ler esse livro. Ela mesma fala, daquela época, década de 60, que muitas mulheres elas sabiam que os homens tinham amantes e elas não estavam nem aí, elas até achavam bom, porque elas já estavam na menopausa, não tinham mais interesse em sexo e elas gostavam porque o marido, mesmo que o marido não soubesse que ela sabia da amante, a mulher sabia da amante ou das amantes, mas o marido, mesmo assim que ele achasse que a mulher não soubesse, que estava tudo seguro, o marido se sentia culpado e começava a fazer agrados e começava a tratar a esposa melhor por causa disso. Então veja só a diferença de dinâmica. Aí o pessoal ainda vem querer falar de igualdade, né? Igualdade entre os sexos. Cara, os sexos eles nem sequer operam da mesma forma. Então como é que a pessoa quer que exista algum tipo de igualdade?